Olá, boa noite a você que nos acompanha de casa, ao vivo, hoje para a nossa terceira aula do curso Caos Contemporâneo, criado por Luiz Felipe Pondé, que está aqui à minha esquerda. E hoje nós temos um convidado especial para falar sobre o comportamento e o marketing no século XXI. Esse convidado, que está aqui à minha direita, é o Walter Longo, publicitário, administrador de empresas e empreendedor digital. Boa noite, Walter. Boa noite, Gabi, boa noite, Pondé. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E aqui à minha esquerda, já conhecido de todos nós, o filósofo Luiz Felipe Pondé. É um prazer estar aqui, agradeço, Gabi, FAP e o Walter. Já aprendi muito com ele sobre comportamento não contemporâneo. Não começa assim que aumenta a expectativa. Seguro. Não faça isso. Mas as expectativas estão altas já, devo dizer. Então eu vou, sem mais delongas, novamente, passar a palavra para o Walter Longo para que ele fale sobre comportamento e marketing no século XXI. Por favor, Nossa, Walter. você sabe que sem um PowerPoint fica mais complicado, né? Fica, Você né? falar assim. Mas nós vamos falar hoje um pouco sobre exatamente 3 tendências que estão, de certa maneira, alterando o comportamento, gerando isso que o Pondé chama de caos contemporâneo, não é? Porque são 3 tendências que estão se agudizando e que, portanto, geram essa sensação de incompreensão, não só do que é, mas principalmente do que vai ser. Então, a primeira coisa delas é que nós trocamos o mundo da autoridade pelo mundo da alteridade. Ou seja, até pouco tempo atrás, a vida, tudo estava mais ou menos definido. Se meu pai tinha uma profissão firme, eu acabava seguindo a profissão dele. A gente, quando chegava nos 20, 25 anos, tinha que casar. Era uma coisa já mais ou menos combinada, né? Se eu trabalhasse numa empresa, eu tentava ou ficava na empresa a vida inteira até me aposentar, não é? Havia a roupa de ir na missa, e a roupa de entrar no avião, e a roupa de ir numa festa, havia um traje específico, ou seja, estava tudo mais ou menos absolutamente definido. Padronizado. Então, né? havia uma autoridade, seja a autoridade da pressão social, seja a autoridade divina, seja a autoridade dos pais, havia uma autoridade que comandava nossos atos e, de certa maneira, nos aliviava de ter de tomar muitas decisões. Estava tudo mais ou menos estabelecido, não é? Aí, de repente, nós hoje tomamos, segundo pesquisas, 25 vezes mais decisão que tomávamos na década de 80. Ou seja, houve um acréscimo decisorial de 2.500%. E o que eu chamo disso? Eu dou um exemplo. Antes, eu assistia o filme que a Globo passava às 8 da noite no sábado. Agora, eu tenho 1,5 milhão de filmes que eu posso assistir na Netflix, na Amazon Prime, né, no YouTube, onde for. Antigamente, chegava numa reunião, a mulher trazia o café e servia do Bulli para todo mundo tomava o café do Bulli. Hoje não, Nespresso. 120 tipos de café, restreto, ligeiro, pingado, carioca. Né? Exato. Eu chegava no hotel, em qualquer lugar do mundo, por mais sofisticado que fosse o hotel, e deitava no travesseiro que estava na cama. Agora não, menu de travesseiro. Você dorme de lado, de frente, de bruços, não é? Menu de travesseiro. E você tem que decidir genial. isso. Antigamente tinha, no máximo, 2 classes no avião. Hoje, se você for ver, são 8. Tem o coach, tem o super coach, tem o comfortable coach, né? Tem o que dá direito a isso, dá direito. E refeições, 15 tipos, você pode pedir antes a sua refeição, se é cachê, ou seja, se você olhar o volume de decisões que a gente tem, é assustador. Além, evidentemente, quando vai buscar informação, de opções entre 70 trilhões de sites na internet. Que é desesperador. Eu não diria desesperador, mas eu diria, Houston, we have a problem, porque né, você tem essa dificuldade. Que é dos anos 70, né? Exato. Houston have a problem. Então, aí, o que é importante? Essa abundância decisorial trouxe, evidentemente, uma mudança radical na forma como a gente interage com o mundo. Nós não somos mais guiados por algo. Até o sexo agora não é mais a da certidão de nascimento. Até a opção sexual, você pode tomar decisões. Então pensa o nível da necessidade que as pessoas têm de decidir sobre tudo. Isso não era assim antes. Ora,
O que isso traz como consequência? Uma dificuldade de muitas pessoas de tomar decisões. E aí Nietzsche, um dos preferidos autores do Pondé, ele separa dois tipos de pessoas, as pessoas de moral escrava e de moral aristocrata. As pessoas de moral aristocrata são aquelas que introjetam os problemas e as decisões. O vulgo deixa comigo. Deixa comigo. Eles gostam de tomar decisões, gostam de se adiantar frente aos outros, gostam de ser donos do seu destino, têm como objetivo se superar a ele mesmo cada dia que passa, né? E tem uma visão, eu diria, bastante confortável de um mundo de múltiplas decisões. As pessoas de moral escrava é quase que o contrário disso. Elas extraem de si os problemas e perguntam quem vai tomar providência. O problema não é comigo. Quem vai resolver para mim? Quem vai resolver isso, né? Gostam de serem guiadas, de dizerem para elas o que elas precisam ou devem fazer. Tem um enorme ressentimento, que é um dos temas preferidos do Pondé, né? Porque se por um lado sentem esta falta de necessidade de decidir como um prazer, por outro lado, odeiam a sensação de serem comandados e gostariam, no fundo, de não serem o que são. Então, moral aristocrata e moral escrava, que mais, dentro do mundo politicamente correto, podemos trocar por moral dos senhores e moral de rebanho, né, como chamam alguns, mas, no fundo, são os dois tipos de pessoa. O que está acontecendo neste momento? O volume de ampliação decisorial conforta os de moral aristocrata e oprime os de moral escrava. De alguma forma, você tem, neste momento, pessoas que estão cada vez mais felizes, seguras e se sentindo participante do processo como protagonista, e um enorme grupo de outras pessoas que se sente oprimido, que sofre com esta necessidade de decidir a todo o instante. Então, eu diria que essa é a primeira tendência desse mundo que está gerando essa dificuldade da gente entendê-lo. A segunda tendência, que também está talvez gerada a partir disso, é que nós estamos numa sociedade mais, ou cada vez mais mimada, cada vez mais individualizada. Uma sociedade que está sendo mimada por tudo e que está exigindo esta individualidade. Então, na sua casa hoje, antigamente a minha mãe punha comida na mesa, todo mundo comia a mesma comida. Agora não, a filha é vegana, o pai é macrobiótico, o filho é lactose free, e a coitada da dona de casa se transforma numa chief home officer para tentar administrar o estoque dessas loucuras que a gente criou, tá certo? Se a gente olhar, antigamente todo mundo negociava a tela da TV. Agora não, cada um tem a sua tela e consome o que quer, a hora que dá vontade, né? Antigamente tinha hora de dormir, agora não, cada um dorme no horário que quer, da forma que quer. Então, você tem uma sociedade que está cada vez mais mimada e o marketing está mimando cada vez mais. Ou seja, até pouco tempo atrás eu ia numa loja da Nike e comprava um tênis entre as 100 opções que ele me oferecia naquela prateleira. Agora não. Agora eu vou na Nike, na Quinta Avenida, e eu tenho lá uma Nike for You, ou seja, eu vou lá e eu faço o meu tênis junto com os técnicos da Nike. Eu decido o tecido, a sola, a gáspia, o cordão, o zíper, eu faço o meu tênis. Tem empresas de shampoo que não mais vendem shampoo na prateleira com vários ingredientes. Agora, eles fazem um questionamento para você na internet, se você tem cabelo crespo, liso ou cacheado, se você fez algum processo químico no cabelo recentemente, e em cima das informações que você manda, eles criam o seu shampoo. Cerveja, agora, eles mandam uma cerveja base para você, você diz, eu queria um pouco menos de malte, um pouco mais de lúpulo, até que eles fazem a sua cerveja e passam a entregar a cerveja com o seu rótulo. Então, se a gente olhar, o marketing está indo por um lado, onde a própria Nestlé já criou a dieta baseada no seu DNA. Ela faz um estudo de DNA seu, em cima disso, te dá a dieta. Veja, uma grande empresa de consumo massivo. Então, o que está acontecendo fruto desta necessidade de uma sociedade cada vez mais mimada? É que empresas daqui para frente
precisam mudar radicalmente a forma como atuavam. Elas precisam ser cada vez mais simples nos seus produtos ou serviços, cada vez mais individualizadas na relação e cada vez mais flexíveis no processo. Quase como se fosse não mais a marca de poucos ou a marca de qualquer um, e sim a marca de cada um. E isso passou a ser não apenas um desejo, um objetivo, mas uma exigência do mercado. E quanto mais gente oferece coisas individualizadas, mais eu me assenhorio desta sensação e passo a exigir isso, né? Claro que isso traz como consequência também a efemeridade, porque na hora que tudo passa a ser individualizado, eu cada vez me aborreço mais com as coisas, né? Tem amigos meus que mandam um vídeo para mim e falam assim: Walter, assista até o fim, o vídeo tem 15 segundos. Eu falei, como é que ele queria que eu em 15 segundos cortasse, né? Não, mas, e é verdade, as pessoas param antes de 15 segundos. Então, isso tudo é consequência dessa sociedade cada vez mais individualizada, mimada, etc. E a terceira coisa desses fenômenos, então, o primeiro é a troca da autoridade pela alteridade, pelo volume de opções. A segunda, uma sociedade cada vez mimada, mais individualizada. A terceira parece o contrário da segunda, mas é o que gera o caos contemporâneo, que é o tribalismo. Nós estamos cada vez mais individualizados no consumo e cada vez mais tribalizados nas ideias. Ou seja, nós não estamos mais em busca da nossa ideia, nós estamos em busca da ideia que me faz pertencer a um determinado grupo, né? Isso é tão interessante que nós deixamos, em função dessa nova visão do chamado tribalismo, de discutir até faixas etárias. Hoje nós temos o que a gente chama, não mais dos millennials, da geração Z, da geração X, e sim dos perennials. Pessoas que em qualquer idade se unem, não por idade, mas por identidade. Por mindset. Então, né? Moleques de 15 anos que jogam game com pessoas de 60 anos. Mulheres de 45 que se vestem como mulheres de 25 e frequentam o mesmo ambiente. Ou seja, porque o importante é a identidade. E essa tribalização deixa de existir indivíduos com ideias próprias, e sim pessoas que são canceladas se tentam ir contra a ideia da sua tribo a qual pertence. Então nós estamos, nesse momento, com um grave problema de tribalização. Por quê? Primeiro porque a tendência nossa sempre foi, através do viés de confirmação que o nosso cérebro processa, muito felizes cada vez que alguém concorda conosco e muito chateados quando alguém discorda da gente. A razão disso é um viés cognitivo, antropológico, que gerava o seguinte: cada vez que eu preciso pensar, eu gasto energia. Antes da gente cozinhar o alimento, a gente gastava muita energia na digestão. Então, o cérebro se acostumou, e a gente passou milênios sem muita evolução cerebral, porque não tinha muita energia para gastar no cérebro. Portanto, você não ter ninguém discordando de você ajuda a não gastar tanta energia. É quase que o corpo gera um prazer de você ver que o que estão falando vai ao encontro e não de encontro às suas ideias. Isso já é algo nato no ser humano, a gente sempre foi assim desde que o mundo é mundo. Só que agora esse processo está agudizado pelos algoritmos. Porque como os algoritmos estão em busca do engajamento, o algoritmo fica olhando o que o Pondé gosta. Não o que ele precisa, não o que ele deveria ouvir, mas o que ele gosta. E se ele para mais tempo na frente de determinada notícia, ou dá um clique de like, aí, então ele está perdido, aí acabou. Virá uma enxurrada de coisas que vão ao encontro daquela ideia, daquele conceito, daquele ídolo, do que for. Eu passo com isso a ter uma sensação que todo mundo pensa como eu. E passo a ser violento quando vejo que alguém não pensa como eu. E cada vez que os algoritmos me dão mais daquilo que eu acredito, mais eu fossilizo, sedimento e aumenta a minha crença de que eu estou com a verdade. Isto, levado ao extremo, é muito perigoso. Sim. Né? Estamos sentindo hoje na pele. Na pele, não só no plano político, porque hoje as pessoas cancelam outros por gostar de um ídolo musical,
né? Tem a turma do sertanejo e a turma do pagode. E se odeiam. E da Beyoncé. E da Beyoncé. E da Beyoncé, exato. É inacreditável quando se pensa assim, não é só sobre o lado político que afeta a sua vida. Eu também não estou falando de futebol, né, de torcedor. Hooligans, né? Exato. Eu estou falando de qualquer assunto, hoje é um assunto agudizado pelos algoritmos. Qual é a solução para isso? Eu tenho certeza que nós vamos encontrar uma solução. Talvez a gente tenha que mudar, não é, o código dos algoritmos, e talvez o algoritmo devesse a cada 5 confirmações uma discordância, para você poder, no mínimo, receber informação diferente daquilo que vai ao encontro das suas crenças. Mas, por enquanto, esse é um fenômeno que está agudizando cada vez mais, e nós temos, então, uma sociedade que tem que decidir cada vez mais individualizada nas suas vontades, portanto mais mimada, e ao mesmo tempo tribalizada nas suas ideias, gerando, eu diria, uma indigência cognitiva, porque se você não tem o contraditório, você deixa de pensar, e essa indigência cognitiva está gerando, então, aquela sensação de que tem muita testa oleosa pensando que a mente é brilhante. Que esse é o resultado dessa confirmação contínua de ideias que a gente tem, entendeu? Não é o seu caso. Não, eu estou pensando em outra coisa. Estou pensando nos youtubers que dão uma aula sobre clássicos. É isso, é maravilhoso, Pondé, maravilhoso. Que sim, é ótimo isso. É isso. Então, eu acredito, para a gente começar a nossa conversa, né, que essas 3 tendências estão, de alguma maneira, contribuindo com o caos contemporâneo, que o Pondé tem muito mais para falar do que eu sobre esse tema. Bom, obrigado. Eu falei que a gente aprende muito sobre comportamento com ele. Então, assim, olha, eu queria começar falando algumas vezes, nos anos passados, eu fui à agência de publicidade, inclusive a convite do próprio Walter Longo e outras pessoas, para discutir cases, né? Discutir comportamento, clientes, o que estava acontecendo do ponto de vista sociológico, antropológico. E eu sempre gostei muito desse tipo de trabalho porque eu achava essas discussões, as discussões mais inteligentes das quais eu participava. Sei que é uma ideia estranha, os próprios publicitários acham essa ideia estranha. Nós somos numa crítica muito grande de nós mesmos. Exato, é verdade. Mas a minha sensação é que isso acontecia porque aqueles profissionais ali estavam de fato querendo saber o que, sei lá, o que as mulheres brasileiras querem fazer com o seu cabelo. Porque se não soubessem fazer isso, eles iam acabar perdendo a conta, porque iam vender o shampoo errado, sei lá, né? Ia ler errado o comportamento das mulheres. E aí, dando aula em publicidade já há alguns anos, a impressão que eu tenho, inclusive isso tem muito a ver com os próprios professores, né? E também profissionais mais jovens, eu percebo que muita gente que atua na área de marketing e publicidade perdeu essa capacidade. A capacidade de ser honesto e dizer, eu quero vender isso para a pessoa. Acabou acreditando em algumas causas que se vende por aí. Então, tem uma piada que eu aprendi quando eu comecei na Folha, que eu gosto muito, que é uma piada sobre jornalista, né? Não sobre publicitário. Que é assim, mas são chifópagos. Então, é aí que está. A piada era a seguinte, qual a diferença entre o jornalista e o publicitário? Ambos vão para o inferno. O jornalista não sabe. Porque o jornalista está imbuído da ideia de que ele está salvando o mundo. Eu temo que alguns publicitários hoje também não saibam que vão para o inferno. Né? Também acreditam que estão salvando o mundo. E isso me parece uma perda, porque o que eu sentia e percebia é que ali você tinha pessoas ali que estavam de fato querendo olhar o mundo de frente. No sentido, voltando ao que falava o Walter, quando ele citou o Nietzsche, querendo olhar o mundo no sentido extramoral, como falava o Nietzsche. Quer dizer, suspende o juízo moral e tenta entender como a realidade é, né? Como que ela funciona. E agora não. Todo mundo é moralista no sentido banal da expressão, não no sentido filosófico.
que em filosofia ser moralista é analisar a natureza humana e comportamento. No sentido comum é você cagar a regra, né? Dizer como as pessoas têm que agir, o que é certo e errado, e é você dar em coisas como, eu li tal livro e tem uma frase racista, que livro horroroso, nunca mais eu vou ler fulano, e o fulano pode ser Shakespeare. No caso. Certo, né? Pode ser o próprio Shakespeare. Então, eu digo isso porque eu acho que essa tendência acaba impactando, inclusive, quando você quer fazer uma análise a partir do marketing, que é uma ciência social aplicada, essa é a definição da CAPES, né? Ciência social aplicada. Isso acaba impactando a própria atividade de marketing, porque você acaba não olhando para o mundo como ele é e você acaba acreditando numa ilusão de mundo. Isso você tinha que fazer com o cara. Agora você sofre da própria ilusão. E acaba acreditando, como jornalista, que está salvando o mundo, né? Que está indo para o céu quando morrer. Aí os publicitários e os jornalistas sonham em encontrar. Os jornalistas continuam acreditando nisso, assim, obsessivamente, que são o braço armado do bem na sociedade. Claro que a função é outra, seria, na realidade, colocar a discussão livremente. Bom, agora eu queria situar uma questão, que é um tema que me interessa bastante, que é essa ideia de que o marketing ele tem se transformado paulatinamente num grande narrador do mundo, né? Ele tem se transformado como você tem um avanço da sociedade de consumo e você tem a necessidade de vender tudo, né? Vender comportamento, vender ideia, vender causa, vender expectativa, tudo que faz parte do universo do desejo, isso se acirra. Então você tem que cada vez mais fazer com que aquela pessoa compre ou dê adesão ao que você está querendo fazer. Isso está na medicina, certo? Que é o modelo de medicina americano que está no Brasil. Ou seja, você gera procedimento, você gera atendimento, você gera custo. Você tem que gerar. Isso está, por exemplo, até na área da... Se a gente pensar em psicologia, os psicólogos sempre perderam para os psiquiatras porque o psiquiatra trabalha com capital. A indústria farmacêutica É por capital. trás. Então, o psiquiatra ele está ali envolvido com a atividade do capital enquanto tal. O psicólogo não, ele estava ali numa função meio de taxista. Varejo. Está no varejo. Tá Ele no estava ali varejo. vendendo a hora, né? E ganhando. Um de cada vez. Um de cada vez. Mas agora você começa a ter empresas de psicologia em que você tem profissionais que, sei lá, são da área de desenvolvimento de terapias. Isso vai ao encontro, por exemplo, de terapias cognitivas, comportamentais, quer dizer, coaching. Isso vai virando negócio. Por quê? Porque as pessoas, elas têm uma tendência a querer sofrer menos. Sofrer menos nem sempre é a melhor solução para o sofrimento, certo? Sofrer menos. Às vezes... Uma solução ou uma forma de lidar com o sofrimento é entender que esta é uma das condições estruturais da vida humana. Basta ler os grandes trágicos. Sim. Né? Então, esse processo está na educação. Na educação tem um problema a mais que a psicologia não tem, porque a psicologia, o número de pacientes só aumenta, porque aumenta diagnóstico. Saúde mental tá... Saúde mental é uma grande fronteira do capital no século XXI. E os pais não têm a mínima ideia do que vão fazer. Pai é o bicho mais perdido, assim. Você quer encontrar gente perdida, vai na escola de criança pequena. Né? Não tem a mínima ideia do que fazer. Pegam tudo das redes sociais, repetem modelos que vale hoje, amanhã não vale nada. Né? Acabam criando esse tribalismo de posições. Quer dizer, grupo de WhatsApp de pais de escola de criança é um cenário de terror, né? De horror. Né? Então, você acaba... as pessoas acabaram optando por ter menos filhos. Né? A filósofa Susan Neiman, que é uma filósofa que eu gosto bastante em atividade, ela diz que as crianças sempre morreram muito. E, de repente, a saúde preventiva, social, pública, começou a salvar crianças. E aí os pais não sabem o que fazer porque eles sobram.
Né? Então, qual é a Tinha-se decisão? muito porque morriam muitos Morria, no agora processo. não. Né? Agora, há algum tempo, não. Resultado, o que os pais resolveram? Não ter filhos. Vai que vive. Então, porque é um problema tão grande e o nível de insegurança, voltando ao que falava o Walter, quer dizer, o processo de decisão contínua, que você tem que ficar sem parar. inventando o tempo inteiro. E aí começa a se perguntar, quando você ouve um pai e a mãe falando assim, não, outro dia eu escutava alguém falando assim, não, porque a gente tem que ensinar os jovens e as crianças quais são as virtudes para eles serem boas pessoas. É evidente que não se consegue fazer isso. A educação tenta isso há não sei quanto tempo. Você ensinar para as crianças certas virtudes para que eles vão ser boas pessoas. Então, eu acho que isso, no sentido geral, acho que tentar salvar o mundo é sempre um problema. Do ponto de vista cognitivo, com certeza. Porque você sai da realidade e você começa a operar no plano da idealização contínua. Eu dou esses exemplos da educação, que tem o problema da diminuição de jovens. Quem trabalha com educação sabe disso, é um fato estatístico, mas esse processo é um processo que já vem, eu especificamente acompanho ele desde 2010, com a literatura especializada pontuando isso, e a tendência é evidente. Né? O único continente que você tem um crescimento populacional significativo é a África. Por quê? Porque você tem muita pobreza. Sim. Poucas mulheres trabalhando do ponto de vista da carreira, Falta de porque uma coisa é trabalhar, outra coisa é ter saúde carreira. pública também Não pra- tem saúde pública, então. Então, eu acho que tem uma coisa, assim, em relação ao marketing, mas não é só em relação ao marketing, mas eu acho que a tendência é cada vez mais... outro dia eu via um comercial de uma marca importante, trabalhando com jovens, eu acho que sobre os jovens esse é o maior impacto, sobre criança, jovem, dizer, que é hoje um bicho super perdido, né? Adolescente, jovem de 18, 19 anos. Né? Ele, de repente, se você perguntar, ele acha que não é. Mas se você apertar, espremer, começar a falar sério, começa a aparecer esse tipo de sentimento. Por quê? Eu acho que há uma tensão necessária, eu digo necessária no sentido filosófico, quer dizer, estrutural, não conjuntural. Há uma tensão necessária entre atividade reflexiva e atividade de vendas. Os dois se relacionam e têm que se relacionar numa sociedade de mercado, porque a gente precisa do mercado. Né? Ninguém conhece forma de produzir riqueza e melhoria de condição material de vida que não seja via mercado. Né? Não tem. Né? Se tentou outra, socialismo, não sei o quê. Ainda tem um povo que fica falando isso, mas fracassou tudo. A atividade de mercado está vinculada à própria atividade do impulso individual de realizar coisas. Né? Você quer fazer coisas porque você quer fazer para você, porque isso vai significar avanço na sua vida em vários sentidos. Né? E aí fica difícil porque, muitas vezes, ao dizer isso, a pessoa entende que então você está dizendo que a sociedade de mercado é um paraíso, ou que a relação de mercado é uma relação que resolve todos os problemas. E a tensão está no fato de que, ao mesmo tempo que todo mundo precisa vender, porque senão você não sobrevive na sociedade de mercado, você tem que tomar o cuidado danado para que você não se perca nesse processo. Se você está vendendo uma geladeira, ou um carro, ou está vendendo uma viagem pela CVC, ou seja lá o que for, você está vendendo aquilo. Quando você está trabalhando com ideias, quando você está trabalhando com pensamento, quando você está querendo oferecer e vender uma forma de olhar para a realidade que não produza uma espécie de encantamento estúpido em relação à realidade, a relação é tensa. O que não significa que não há relação. Sim. Significa que ela é tensa. E quando ela deixa de ser tensa, é porque em algum momento você acabou se perdendo na cadeia de alienação do processo. E você está, na realidade, pensando para vender. E o que eu acho muito louco na sociedade de mercado, né? Que eu acho ela imbatível dos modelos que a gente conhece até hoje de economia e de produção de vida material, e não só material, é porque, ao mesmo tempo, o mercado é capaz de ter nichos que falem mal dele, certo?
E isso eu acho uma das características mais imbatíveis do capitalismo. Mais imbatíveis, né? E é uma característica fundamental. É a permanência dos nichos que são capazes de fazer com que ninguém fique encantado com a sociedade de mercado, mas muita gente ficou encantado com o socialismo, outras formas. E ao ficar encantado é que nem canto da sereia. Você perde qualquer possibilidade de reconhecimento da realidade. Porque você fica completamente preso, alienado nesse sentido. Siderado, né? Você fica completamente siderado e a gente não pode esquecer, e eu estou falando isso porque a gente está aqui numa atividade de redes sociais, né, de mídia social, falando com um monte de gente, né? E, assim, que é fundamental que o mercado não perca os nichos reflexivos que, entre aspas, não vende o que as pessoas querem. Porque, às vezes, as pessoas querem coisas que elas não sabem que querem, né? E eu entendo que o profissional de marketing não pode perder isso. Ele não pode cair no conto que todo mundo, ou quase todo mundo, cai. E entender que ele, de fato, tem que estar adiante da maior parte das pessoas. E reconhecer que há uma certa, digamos assim, um certo controle de qualidade da realidade que é dado por aquilo que a gente fala em filosofia, olhar negativo. Né? O olhar negativo sobre a realidade. Né? Uma coisa que o Hegel nos ensinou na filosofia e tal. O filósofo, a atividade de pensamento reflexiva, tem que olhar ali onde o mundo fracassa, onde ele dá errado, para você conseguir entender quais são as contradições que de fato acontecem no mundo. E eu acho que o profissional de marketing hoje, como tudo está virando marketing, né, ele é uma das figuras mais fundamentais para manter um certo nível de inteligência, né, operando nas relações comerciais, e não desistir e não fazer, por exemplo, eu encerro por aqui, como uma vez eu vi uma marca vendendo um certo produto, que aqui pouco importa qual é, porque servia qualquer produto na realidade, e a assinatura, digamos assim, do comercial era eu quero fazer uma diferença no mundo. Se você conseguir não deprimir, pagar as contas, não morrer cedo e ser minimamente satisfeito com alguma medida da sua vida, você já fez uma diferença gigantesca no mundo, porque a maioria não consegue isso. Mas é evidente que o comercial queria dizer que o jovem deve, sei lá, ser um Steve Jobs. E o Steve Jobs dizia isso, né? As pessoas não sabem o que querem porque não sabem o que podem querer. E num mundo que tudo evolui tão rapidamente quanto agora, isso é ainda mais verdade. Tem coisas que eu não sei se eu quero, porque eu não sei que eu posso querer. Eu nem sabia que eu poderia querer aquilo, porque eu não sabia que aquilo poderia existir. Né? Então, eu acredito muito que, no fundo, isso que o Pondé falou, uma das coisas mais fundamentais, que é o seguinte: nós não podemos perder a noção que nós vamos para o inferno. É basicamente isso aí. Não podemos perder essa noção. Né? Porque, assim, houve uma época do mundo, né? Houve uma época do mundo em que a gente vendia a causa através de produto. Quando eu, de alguma maneira, vendia um aspirador de pó para que aquela mulher tivesse mais tempo para se dedicar a ela mesma, aos filhos. Isso era uma causa que eu vendia através do produto. Hoje, a obrigatoriedade é vender produto através de causa. E é um equívoco brutal. Exatamente, não é assim que se faz. Entendeu? Aí é que gera essa sensação de que eu tenho que me redimir dos meus pecados de ser um profissional de marketing vendendo uma causa. E eu acredito que isso é um caminho que vai banalizar o propósito. E ao banalizar o propósito, você banaliza a identidade entre marca e consumidor. Então, temos aí hoje um conundrum, uma dificuldade de entender que vender causa através de produto dá uma sensação que você vai para o inferno, mas você vai para o céu. Ao passo que se você vender produto através da causa, você acha que vai para o céu, mas vai para o inferno. É uma banalização do propósito mesmo, né? Eu ia puxar por aí, né? Eu acho que, na verdade, a minha percepção é que o marketing adentrou, fez esse casamento com as causas, enxergando nichos e segmentação de pessoas. Então, vamos segmentar
O Itaú é feito para todo mundo, o Bradesco é feito para... Enfim, qualquer que seja. Então, começou-se a perceber, talvez, que tinham potenciais públicos com alto poder aquisitivo e que não se viam representados. Então, como representá-los? Como trazê-los? Como incluí-los, né? Pensando que a propaganda doriana colocava a família branca, heteronormativa, etc. Então, me parece que o marketing pegou isso e quis desconstruir, que é a palavra mais da moda, desde que assim, o Derrida inventou a palavra, ele inventou para uma hermenêutica, virou outra coisa. Virou marketing. Né? Foi capturado. Exato. E assim, se você pensar, por exemplo, isso que você falou da descoberta dos nichos, a importância que o marketing americano teve na chamada Revolução Gay, Sim, fundamental. exatamente, de né? enxergar a Ter pessoa. enxergado isso, que ninguém enxergava, né? Um nicho de Alto consumo. poder aquisitivo, não tinham Que filhos importa no começo. com quem você dorme, né? Que importa, quer dizer, ali você tem uma potência de consumo gigantesca. Exatamente. Essa inteligência que eu me referia. Que traz, por outro lado, como consequências, vamos dizer assim, se a gente entender que democracia era o governo da maioria e agora está se transformando paulatinamente no governo das minorias, né? O marketing, de certa maneira, fez o mesmo caminho, saindo de uma visão genérica aspiracional para uma visão identitária. E ao buscar identidade de múltiplos, corre o risco de não se identificar com ninguém. Sim. Tem esse lado também, porque é muito interessante o que o Mondé falou, que é o seguinte: toda vez em que você faz algo, dentro dele tem o germe da própria destruição. Né? Aliás, o Maturana fala muito de autopoiese, que é essa definição do ser vivo. O ser vivo a forma de definir não é se ele reproduz, porque tem ser vivo que não reproduz, não é se ele respira, porque tem ser vivo que não respira, mas ser vivo é aquele que faz a autopoiese, tem essa capacidade de regenerar-se a si mesmo, de produzir e de destruir a si mesmo. Né? Então, dentro dessa visão, o marketing tem essa capacidade, e o capitalismo tem essa capacidade, né, de gerar germes de destruição que fazem com que o corpo se mantenha vivo por mais tempo, né? E que é o que você comentou. E, de certa maneira, a imprensa faz isso quando coloca lá no cantinho uma verdade que não interessa àquele determinado veículo, né? Mas para não dizerem que ele não falou, que ele é isento, a chamada falsa isenção, né? A gente entende fake news como falar mentiras. Não, esconder a verdade é tão fake news quanto falar mentiras. E isso também tem uma tentativa de você, seja de um lado ou do outro, seja da direita, da esquerda, seja de crenças de um lado ou crenças do outro, as pessoas ficam com aquela sensação: não, eu vou ter que dar essa notícia, mas eu vou ter que dá-la de um jeito para não dizerem que eu não dei. Sim. E o capitalismo também, eu tenho que falar mal de mim para continuar vendendo. Eu vou falar um pouquinho de mim para que não critiquem. Contar minha história. Vocês não precisam criticar, eu me critico. Sim, Contar minha história de superação. Contar minha história de superação. Exato, exatamente, é muito gozado. Se expor, isso é muito comum em redes sociais. Vulnerabilidade. Né? Falar, é impressionante, eu lembro anos atrás, psicólogas falando de vulnerabilidade, hoje virou assim, coisa de plástico. Não, é palavra de ordem, se você não se coloca vulnerável, se você só coloca perfect life, acabou, você não gera conexão. Eu lembro do sociólogo Frank Furedi, né, que é um autor que vai dar aula aqui no nosso curso, um sociólogo húngaro radicado na Inglaterra, sem tradução até hoje no Brasil, apesar que tem muita gente que o lê no Brasil em inglês, original. Ele publica um livro em 2004, se não me engano, ou 2003, chamado Therapy Culture, que a gente usou muito aqui, né? E esse livro, que é fruto de uma pesquisa que ele fez nos anos 90, né, até 2001, na virada do século, sobre palavras da psicologia que aparecem na mídia de língua inglesa. Né? E ele vai fazendo, no livro, na época, inclusive, ele vai apresentando as curvas, crescimento do uso de palavras de psicologia na educação, por exemplo. Né? E um dos exemplos que ele dá nesse livro é que isso é um livro de 2004, hein? Profético. Ele diz assim: quando você for à escola do seu filho, comece a conversa com a professora falando que você está mal. Diga logo que você é vulnerável.
confesse. Porque se ela não encontrar nenhuma vulnerabilidade em você, ela vai pensar muito mal de você. Olha. Né? Então, já comece a conversa confessando, porque ela já parte do pressuposto que alguma coisa está errada dentro daquela casa. E isso daí, hoje, se transformou numa regra universal. Não, influenciadores falam abertamente, quando vão dar dicas de como se posicionar nas redes sociais, uma das grandes, acho que a maior dica de todas é não poste só fotos perfeitas, com câmera perfeita, com Photoshop perfeito. Você precisa mostrar real life, você precisa expor as suas vulnerabilidades, porque é isso que gera conexão. É o fim do macho alfa. Vamos deixar claro. Bom, esse macho alfa aí, É o fim do coitado. macho alfa. Se pensar, ele já esse foi já para a era. lata do lixo da história. E aí as mulheres héteros sofrem por causa disso. porque elas sentem tanto. falta, no fundo. Sofrem tanto, coitadas. Voltando. Eu quero trazer um outro assunto que a gente passou já, mas não explorou, que é a questão do propósito, né? Me parece, e aqui eu divido essa angústia com o Pondé por conta de anos aqui, né, na docência, na FAP, dos nossos alunos, acompanhando a mudança, né? Dei aula durante 12 anos, Pondé 25, né? Então, eles mudaram muito, né, nesse tempo. E eles são gerações que vêm mais angustiadas, gerações que vêm, e aí tem vários estudos, tomam mais remédio, transam menos, bebem menos, ficam mais próximas aos pais, etc. Não tem tanta necessidade de independência. E são gerações ávidas por propósito. Eu discutia muito isso porque o Pondé criou uma disciplina de comportamento contemporâneo que eu assumi durante muito tempo aqui na graduação de comunicação da FAP. E aparecia em toda a aula a angústia deles buscarem propósito. E eu acho que o marketing também nada de braçada nisso, sim, né? Porque percebe essa angústia Nada das de novas... braçada, mas não consegue suprir. Não, essa porque é falta impossível de propósito. suprir, na verdade, por isso, mas tenta dessa maneira, né? Porque o propósito virou o grande pilar, né? Grande busca das pessoas. É interessante esse assunto. Tem algo que vale a pena, quem tiver interesse ir mais fundo na internet, chamado Universo 25. O Universo 25 foi um experimento feito por um cientista chamado Carl Jung, e chama o Universo 25 porque ele fez o mesmo teste 25 vezes. Ele colocou num local enorme 4 casais de ratos. E nesse local ele pôs água em abundância, comida em abundância, temperatura controlada, falta de predadores, o paraíso para os ratos. Paraíso. E eles, claro, começaram a fazer amor sem parar, não é? Porque procriar. Já procriar. Também não tinha o que fazer lá, né? Exato. Normalmente assim. Quando chegou, segundo os relatos dele mesmo, 600 ratos num universo com capacidade para abrigar 2.000, começaram os problemas. Alguns se isolavam e não queriam mais se relacionar com os outros. Outros formavam gangues e batiam nos outros, mesmo que não faltasse comida. Um outro grupo começou a atacar os filhotes daqueles que tinham filhos, que estavam cada vez mais raros. E o fim disso, 5 ou 6 meses depois, era a exterminação de todos os ratos por eles mesmos. Nossa. Sendo que, autoflagelação. De alguma maneira, ele fez isso 25 vezes, assim 25 vezes provou-se o mesmo fato. A conclusão dele, evidentemente, na época, era um pouco falando da superpopulação ou de como isso, de alguma maneira, neurotiza. Mas o que ele também levantou é assim, a falta de propósito não é apenas a falta de eu querer ser alguém ou querer realizar, é também a falta de ter que lutar, de bater um bolo, de assentar um azulejo. Ou seja, nós não temos hoje as necessidades que tínhamos, as obrigações que tínhamos. E estas últimas gerações vêm tendo ainda menos essa necessidade de sobrevivência, de trabalhar. Então, você só está preocupado em salvar o mundo, ou mais preocupado com o fim do mundo, porque alguém resolveu o fim do mês. Porque se você tem o fim do mês para resolver, você não necessariamente se dedica tanto a discutir o fim do mundo. Bom, eu estou dando o exemplo do Carl Jung apenas para dizer o seguinte, uma coisa para a gente refletir é até que ponto a principal causa nossa não seria existir e lutar para que isso continuasse acontecendo. Na hora em que eu tiro das pessoas
a necessidade de luta pela existência, né? Ou a luta pela realização. Na hora em que eu vendo no marketing que nenhum CNPJ vale um AVC, que, na verdade, o que importa é ser e não ter, que, na verdade, vamos dizer assim, o mundo está indo para um lado que eu discordo, portanto, eu desço dele e vou embora. Ou seja, que a gente tem essa liberdade não existia. Vou morar na Ecovila, né? Vou morar na Ecovila, ou eu estou cumprindo o meu papel porque eu estou reciclando o lixo. Eu estou dando um exemplo apenas caricato e não quero que me levem tão a sério, mas estou dizendo assim... E digam que você não recicla lixo, né? Exato, até porque eu não reciclo. Ou exatamente. eu, então, que sou contra as ecovilas. Exato, exatamente. Mas assim... Só eu me salvei aqui. Olha só! A tendência nossa acaba sendo essa falta de luta, essa falta de ter que levantar cedo, ter que trabalhar. E a gente vende ainda no marketing a sensação de que eu vou fazer um aplicativo e vou ficar milionário, o que também não é verdade. Vou virar unicórnio em 2 anos e meio. Exato, e portanto não há mais uma correlação que sempre houve na cabeça das pessoas entre esforço e recompensa. Esse conceito de esforço e recompensa é o que movia o mundo. Eu sei que se eu me esforçar mais, eu tenho mais. Se eu me esforçar menos, eu tenho menos. Essa equação, ela foi desmanchada na cabeça das pessoas, né? E eu acho que com isso nós temos hoje, como ele falou, muito mais doenças, muito mais problemas, porque assim, muita gente acha que dor e sofrimento são a mesma coisa, elas são antípodas. Quanto mais você aceita a dor, menos sofrimento. Quanto mais você rejeita a dor, mais sofrimento. E isso é algo que o Carl Jung mostrou na Utopia dos Ratos, no Universo 25, e é algo que a gente está vendo hoje nas escolas, nas crianças. Não é? Sim. Você sabe essa coisa que você falava, Walter, de que agora tem que se batalhar menos pelas coisas? Acho que a gente pode olhar isso, inclusive, de um ponto de vista evolucionário. E aí, dando um exemplo caricato, para alguém falar mal de mim. Por favor, também, né? Para não deixar só não eu e o ficar Walter só nessa vocês situação. apanhando, né? Por exemplo, esse hábito que hoje as pessoas têm, que está um pouco na primeira característica que você descreveu, que é essa coisa de eu vou comer e aí tem que ser sem lactose, com isso, sem aquilo, e aí você muda o prato, enlouquece o garçom. Eu tenho vários esportes antropológicos, assim. Um deles é em restaurante, ficar olhando as pessoas escolhendo pratos, prestando atenção como elas falam com o garçom. É enlouquecedor, cara. Tem gente que desconstrói. Que é aquele prato com outro molho, sem aquela carne, com outra... Não dá para tirar a carne, né? Então, assim... Isso daí, a gente passava fome até ontem. É isso mesmo. A humanidade passou fome a sua história e pré-história inteiras. Passou fome, certo? E hoje tem gente passando fome. Hoje continua ter gente passando fome. Só que o que a gente discute somos nós. Porque você tem uma grande bolha, né, que é uma bolha que produz e gera riqueza em vários níveis, que começa a achar que a gente não passou fome. Do ponto de vista evolucionário, assim como, por exemplo, quando se fala que você hoje tem muita depressão na terceira idade, a espécie nunca viveu tanto tempo. Então, se a gente tem um vácuo de propósito e sentido na vida, que pode ser preenchido por você ter que cuidar para não morrer de frio, né? Se você tem esse vácuo, e aí você vive mais tempo, o vácuo se apresenta mais ainda. Então, quando você olha do ponto de vista evolucionário, você tem uma espécie que é pré-histórica, nós somos uma espécie pré-histórica, biologicamente falando, a gente vem da pré-história, igualzinho. E aí, hoje, de repente, a gente está num ambiente em que se começou a acreditar, e inclusive, eu repito, psicólogos, professores, fazem os mais jovens acreditarem nisso, de que não, a gente pode sim, o mundo pode ser exatamente aquilo que você tem na cabeça de fato. E aí, como você não tem mais que, sei lá, cuidar para não morrer de frio, cuidar para não morrer de fome, você acaba produzindo um comportamento que não é o comportamento da espécie. E aí você pode criar, inclusive, questões psicológicas, porque o ser humano tem 2 meio ambientes que ele tem que se adaptar. Os outros animais, até a gente sabe, só tem um, que é o externo.
A gente tem que se adaptar ao meio ambiente interno. Claro, é isso Tem que mesmo. sobreviver a si mesmo. Tem que sobreviver a esse mundo no qual a gente vive. isso. E uma outra coisa que você falou quando você passou pela política, que eu acho importante, é que assim, e que vai ao encontro do marketing, das redes sociais, de tudo isso, é que assim, a política, na sua definição procedimental, certo? A política não, a democracia, corrigindo. A democracia, na sua definição regimental, procedimental, ela é o seguinte, ela é um regime social em que instituições garantem que quem vencer a competição pelo voto manda. Essa, é claro que ela tem a dimensão institucional também. mas é isso. Mas do ponto de vista núcleo duro. procedimental, a atribuição de poder na democracia, pelo menos no âmbito daqueles cargos eleitos, É o da maioria. é vencer a competição pelo voto, certo? Os políticos sabem muito bem disso, os partidos. Só que, portanto, na política, na democracia, Platão já tinha falado isso de outra forma lá atrás, na democracia vale tudo para você vencer uma eleição. Tudo. Contanto que você ganhe. Porque se você ganhar, você vai ser atribuído a você o poder. E você manda. Esse detalhe, que não é um detalhe, né? Isso é uma... Você tem o Schumpeter, você tem o Huntington, que trabalharam, são já falecidos. Essa ideia procedimental, ela é fundamental porque ela leva ao coração da importância que tinha os grandes marqueteiros, como se falava em política, no passado, recente, e hoje que tem as mídias sociais da política, o impacto na política. Então, não há como imaginar uma democracia que traga a soberania popular através da competição pelo voto, que não traga junto a possibilidade de você mentir ou falar o que você quer, ou inventar a história que você quer para ganhar a eleição. E é assim que funciona. E mais do que isso, né? E as pessoas contrárias a você geram uma força de igual potência, da mesma forma, falando mentiras sobre você. Exatamente. E você, ao ouvir que os outros estão falando mentiras sobre você, sente que tem a liberdade de fazer o mesmo. E, de repente, nós entramos nesse mar de mentiras, de falcatruas, de fake news. E é muito difícil para a média da população separar o joio do trigo, ver o que é verdade, o que é mentira, porque nós estamos sendo filtrados por um coador de café que a gente não conhece o dono. E não tem noção de o que está passando por aquele coador. Não é? Não temos ideia. Então, daí a necessidade de você, de alguma maneira, evitar o tribalismo, ir em busca do contraditório, assistir aquilo na TV que você jamais assistiria, ler um autor que você tem desprezo por ele, avaliar uma pesquisa sob o olhar do contraditório ou do seu arqui-inimigo. Só assim você vai chegar perto, não chegará lá, chegará perto de uma visão um pouco mais realista do que está acontecendo. Uma das coisas mais graves dos políticos, e a gente pode falar, ou dos, vamos dizer assim, dos que comandam o país ou o poder, isso acontece muito nas organizações, é que a gente recebe também ao nosso redor uma caterva de pessoas que só diz para a gente que a gente quer ouvir. Sim, é claro. Não é? É super legal isso, a gente fica bem. Exato. Não, a gente tem certeza que estamos certos, que estamos no caminho, né? Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que nós temos uma sociedade hoje menos, eu diria, evoluída no plano semântico. E isso é outra coisa, a simplicidade da escrita nas redes sociais hoje é algo que me causa espécie. As pessoas não sabem, por exemplo, a diferença entre enfrentar, confrontar ou afrontar. Não sabem a diferença. Se você escrever qualquer um dos três, eles vão entender a mesma coisa, quando são coisas absolutamente distintas, né? A gente perdeu a sintonia fina. E isso é muito grave, porque é através da sintonia fina que você forma juízo de valor. Se você não sabe a diferença entre enfrentar, defendendo as suas causas com veemência, afrontar, que é partir para a ignorância, ou confrontar, que é dar porrada, se você não sabe essa diferença, você não consegue nem julgar se você está certo ou errado. Você já perdeu o juízo de valor. Então, acredito
que fatalmente nós vamos ter que resolver este problema através de uma revolução da educação. E não é, novamente, com giz, lousa e professor que a gente vai resolver isso. E talvez esteja aí a nossa grande, eu diria, a nossa grande missão. Não é? Eu tenho defendido muito, dentro da evolução do marketing, o conceito de education, que é o conceito de juntar o poder do advertising com o propósito do education. Ou seja, integrar a força do marketing com o poder que a educação tem de disseminar propósito. Então, em vez de a gente ficar fazendo campanhas sobre meu produto é ecológico, vamos criar cursos de ecologia e dar consciência ecológica para o público. Se eu sou uma fábrica de colchão, vamos criar um curso para ensinar a importância do ritmo circadiano, a importância de dormir bem, o que os beta-amiloides resolvem ou criam no seu cérebro e te prejudicam a saúde. Vamos trazer para a população, não é, através da educação, o propósito das empresas, já que as empresas estão tão imbuídas desses propósitos. Mas continuar transformando o propósito em slogan ou filme que ganha prêmio em Cannes não resolve nem o problema do produto, nem o problema do consumidor. O propósito em si não é um problema, né? Agora, ele transformado, embalado desse propósito, na verdade, diz respeito ao sentido. Todo mundo Sim, é um busca problema estrutural minimamente mesmo. um sentido Talvez não tenha pra... sentido nenhum e aí a gente busca. A gente busca. Sentido maior, eu quero dizer. Não, E aí a gente busca e encontra. Estou falando do ponto de vista individual. Do ponto de vista individual, todo mundo quer fazer o que gosta, quer ter o mínimo de reconhecimento, quer, enfim, aquela coisa... Agora, quando isso vira um propósito para além e que realmente a minha vida precisa ser dedicada a isso e a coisa se torna um slogan, aí eu acho que começa a complicar e complica muito na cabeça dos muito jovens. Né? E olha, educação, você estava falando do propósito da educação, grande parte, pelo menos das instituições privadas, o propósito hoje é garantir a sustentação financeira, porque e que é fundamental. É um propósito legítimo. É um propósito legítimo na vida de todo mundo. Claro. Só que é aí que volta aquilo que eu falava antes, quer dizer, aquela tensão entre o modo de operação do mercado e, às vezes, a necessidade de você oferecer alguma coisa que, de cara, não parece alguma coisa que tem valor, certo? E que vai ao encontro daquilo que você disse, você pode não saber, que você pode querer alguma coisa. É isso mesmo, exato. Se você não dá a chance, você repete o tempo inteiro aquelas 3 fórmulas do que você tem que querer. E aí, nesse sentido, vocês sabem muito bem das minhas brigas com a autoajuda e com o mundo motivacional, que eu tenho um prazer enorme em esculhambar a literatura de autoajuda e motivacional em todos os níveis, é porque eu acho que a literatura motivacional, e isso é uma discussão corporativa bastante grave, né? A literatura motivacional ou a autoajuda, ela, na realidade, ela acaba com as pessoas. Acaba com as pessoas, porque você entra num ciclo de vício, porque esse tipo de literatura, ela parte do pressupostos reais, problemas reais. Isso. Me sinto só, não sou amado, baixa autoestima, estou inseguro, não sou reconhecido. Baixa autoestima, são todas coisas reais. Ou seja, você tem uma demanda real, por isso você vende tanto. Claro. E aí, o que acontece com a literatura motivacional? No caso motivacional, inclusive no mundo da empresa, é porque você tem que fazer com que as pessoas se sintam bem para produzir. Claro. Isso é um problema da sociedade de mercado, tem que ficar todo mundo feliz. Exato. Produzindo para gastar, depressivo comprar, não produz. só para o mundo da psiquiatria e da indústria farmacêutica. Produz, eu digo demanda. Sim. Né? Produz demanda. Mas é claro que do ponto de vista da produção, não. E aí, quer dizer, quando você olha para essa demanda verdadeira e aí você começa a vender soluções falsas, aí você tem a literatura motivacional de autoajuda. É isso mesmo. E aí a pessoa fica presa naquele ciclo, e é um ciclo que, assim, é solução imediata. Solução imediata. E eu tenho... Que não soluciona. Que não soluciona, claro. Não soluciona de forma nenhuma. Primeiro porque talvez não tenha solução. Mas, assim, os produtos são muito pobres, eles são muito clichês, né?
e as redes sociais navegam muito em cima disso. Agora, ao mesmo tempo, eu continuo achando, e na realidade esse curso ele é uma espécie de certa forma, um grande experimento, né? Que é o experimento de você vender negatividade. Quer dizer, no livro que eu escrevi alguns anos atrás sobre marketing, que o Walter fez a orelha, o comentário, né, sobre o livro, eu pensava justamente isso. Eu dizia num dado momento que eu achava que o marketing em algum momento teria que vender o niilismo. Vender o niilismo no sentido de ser pelo menos aquele que vai parar de mentir, quando todo mundo está mentindo. Tentemos. Entendeu? E assim, então, esse é o que eu chamei de experimento, porque nicho há. É muito Eu acho que interessante as pessoas que você cansam falou de ser enrolado. de autoajuda, etc., porque o Jerry Seinfeld falava que quando ele ia comprar remédio, ele ficava sempre em dúvida entre ação imediata e efeito prolongado. Ele tinha essa dúvida, ele queria os dois e não conseguia um remédio que fizesse esses dois efeitos. Exatamente. Eu queria dizer para isso que isso é tão verdade, eu concordo tanto com o que você está falando, que essa indústria da autoajuda, ela parte de problemas reais, mas ela não resolve o problema, não é? Às vezes ela até cria outros problemas. O meu próximo livro, e estávamos conversando sobre isso aqui no caminho, é Abaixe os Gurus, Salve os Guris. Eu acho que Deu uma de gaúcho? Guris? Guris e arraso. Eu até explico no começo do livro por que é guri, porque também você poderia... Primeiro porque rimou melhor, mas eu poderia dizer piá, poderia dizer qualquer outro nome. Gaúcho né? Piá, guri. Piá, exato. Mas assim... o mundo está indo para um momento onde a inteligência artificial está assumindo as funções que antes cabiam ao ser humano. Levar pessoas do ponto A ao ponto B, ficar na linha de produção trabalhando. E toda a educação nossa não levou em conta que, no fundo, a próxima missão humana é sonhar, imaginar, ir além, concluir o que ninguém concluiu. Por quê? O que é repetitivo, o que é produtivo, né? Isso vai para a inteligência artificial. Portanto, nós estamos treinando um exército de pessoas obsessivas por produtividade, quando, na verdade, produtividade é um conceito industrial e mecânico, não é um conceito imaginativo. Então, nós temos que voltar, de certa maneira, a imaginar, a sonhar. Quando a gente vê os grandes navegadores que se jogavam tendo uma caravela, né? Aquela coragem, que é outra covardia do caos contemporâneo, a covardia, eram pessoas que imaginavam, que sonhavam, que tinham objetivos transcendentes. E a gente acabou esquecendo um pouco isso na aventura humana e entrando no dia a dia, e os gurus acabam nos ensinando como é que você ganha mais dinheiro, como é que você emagrece mais rápido, como é que você fica mais rico. Quando, na verdade, tudo isso não resolve o problema principal, que é o grande questionamento de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Sim. Isto é o que, no fundo, incomoda as pessoas. E se você não resolve isso, se você não deixa a sua marca, se você não consegue, de alguma maneira, fazer a diferença no mundo, eu parto do princípio, Pondé, que se em 1969 já existisse a inteligência artificial, nós teríamos chegado à Lua mais rápido, mais barato e com mais segurança. Mas nenhuma inteligência artificial teria sonhado ir à Lua. Isso é humano. É esse lado de imaginar, de querer ir além, é isso que nos move, sempre nos moveu, e de repente a gente esqueceu do papel do humano. A Revolução Industrial deu a gente uma visão de produção, produtividade, eficiência, eficácia. E nós paramos de sonhar, paramos de imaginar, paramos de entender o que nós estamos fazendo aqui. Você sabe, você falou de ir à Lua, né? Uhum. Eu sou bem da geração, eu tinha 10 anos quando o homem foi à Lua. E o Neil Armstrong era meu herói, né? Assim, eu queria ser astronauta, não sei o quê, como um monte de criança queria. E em 2019, saiu muita matéria em junho sobre a ida, por causa dos 50 anos, não sei o quê. E teve uma matéria muito interessante que foi originalmente publicada no LA Times, uma pesquisa bem interessante, uma reportagem bem interessante em que os dois jornalistas faziam uma hipótese que, assim, partia exatamente do que você estava falando. Se em 69 a gente tivesse inteligência artificial,
teria sido tudo mais barato, mais seguro, e a gente teria ido e provavelmente teria descoberto coisas que naquele momento a gente não foi capaz de descobrir, certo? Claro. Porque não tinha tecnologia, É isso. né? E aí a matéria segue no sentido de, ao mesmo tempo, se perguntar se as pessoas que hoje trabalham na NASA, e aí é o universo específico, se elas conseguiriam passar pela pressão que aquelas pessoas passaram. Tinha ataque cardíaco em gente que estava envolvida no assunto, astronauta que morreu, lembra do projeto Apollo, antes de decolar, pegou fogo a cabine. Você tinha problemas familiares gravíssimos. Nas vilas onde os astronautas viviam, tinham problemas de casais, infidelidades, divórcios violentos, mulheres que não tinham o que fazer, porque o foco do marido estava tudo ali na vida com os astronautas e tal. Então, essa matéria ela é muito interessante porque ela põe lado a lado o ganho tecnológico gigantesco que a gente tem hoje e como, de certa forma, hoje talvez, segundo a matéria dos dois jornalistas, pelo fato da gente ter se acostumado e ter uma série de confortos, nós talvez tivéssemos dificuldade de encontrar pessoas que fossem capazes de correr o risco, não só dos astronautas, mas de quem estava em terra, a pressão. Tipo assim, se você errar, você está na rua, certo? Mesmo que seu coração estoure. E hoje você teria, então, o psicólogo, o advogado, a mãe, que ia reclamar na NASA, dizendo que você estava pressionando demais o filho dela. Burnout. Burnout, você ia ter burnout. Então, eu acho esse exemplo, eu lembrei desse artigo, porque assim, eu acho que o artigo ele coloca lado a lado, muito claramente, questões que têm a ver com o ser humano, né? E questões tecnológicas. E as questões que têm a ver com o ser humano, me parece que às vezes a gente acaba acreditando mesmo que quando avança o iPhone, os seres humanos avançam mesmo. E não necessariamente. Não é necessariamente verdade, né? De forma nenhuma. Gente, o nosso tempo já extrapolou, o papo está muito bom, por isso que a gente nem percebeu. Eu, por mim, continuaria aqui, mas cabe a mim esse ofício de finalizar um bate-papo que está tão agradável. Então, gostaria de começar te agradecendo, Imagina, Walter, pela participação. Quem quiser mais, faz o curso. É isso aí. Exato, vai ser professor do nosso curso. Um profissional de marketing bom, tá vendo? É isso aí, mas essa é a ideia. Call to action. É isso aí. E obrigada a você também, Pondé. Obrigado a por vocês. mais um dia. Obrigado a você que está aí em casa, nos assistindo até agora. E nós nos vemos amanhã na nossa 4ª aula do curso Caos Contemporâneo, sobre o ridículo do contemporâneo. Amanhã a gente vai dar risada também. Hoje a gente já deu... A gente dá risada o tempo todo, né? A gente dá risada Mas amanhã sempre, o tema é exatamente. esse. Mas amanhã vai ser mais. Com o JP Coutinho. Então, vejo vocês lá. Até mais.